meus queridos, nós esta manhã, nós ultimamente tive aí um irmão ou dois que falou de João 4, já não me lembro quem foi. Quem é que falou do Evangelho de João 4? Da mulher samaritana? Foi quem? Foi a minha mulher, não? Tu falaste, meu filho, que bênção. Não, não, não. E alguém, eu ouvi alguém neste mês, alguém a partilhar a palavra, não sei se foi a minha esposa, acho que até foi a minha mulher em fato. Mas eu estava, e eu já partilhei a palavra sobre o Evangelho 4, desde que me lembro, muitas vezes, não é? E eu tenho estado, e quando alguém estava a ministrar a palavra, eu não me lembro a quem, porque não anotei, veio ao meu coração algo que eu há uns meses atrás falei, não é? O Deus aquele que nos procura, lembram-se? Eu dei uma mensagem há um tempo atrás sobre o Deus que procura o homem. E realmente veio aqui uma tripla ação sobre esta meditação, que é Jesus é aquele que se revela. Vocês entendem? Ele se revela. Ele se revelou ao homem. Porque muitas vezes nós não nos revelamos a ninguém, é ou não é? Não queremos nos dar a conhecer. Nós muitas vezes queremos encobrir quem somos na Gênesis, porque por vezes conseguimos mostrar quem não somos, mas parece que somos. E eu achei esta inspiração que eu recebi naquela hora que estava a ouvir, não me lembro a quem, porque Jesus teve uma atitude com mulher samaritana muito diferenciada da maioria das situações que nós temos na Bíblia. Porque a poucas pessoas Jesus se revelou como o Filho de Deus, como o Messias. Jesus até disse, é o que fala contigo. E é interessante que eu, pronto, pegando nisso, senti desejo de partilhar. A mulher samaritana teve um encontro com Jesus inesperado. Ela não tinha qualquer intenção de estar com Jesus, nem sei se ela alguma vez ouviu falar nele, uma vez que havia um corte de ligações entre os samaritanos e os judeus que viviam ali próximos uns dos outros. E embora os samaritanos são judeus na mesma, mas pela história foram considerados um povo misturado, ao qual os judeus rejeitavam, abominavam e nem se comunicavam completamente, conforme nós vemos no texto. Quando esta mulher, ao ir ao encontro de um poço fora do horário normal de ir à água, que seria no fim do dia ou no início da manhã antes de fazer sol, ela tem um homem lá. A Bíblia diz que convinha a Jesus passar por aquele lugar. Convinha porque convinha ter o encontro com aquela mulher. Convinha trazer uma lição para a humanidade da importância que há em nós compreendermos que Ele tem um desejo de estar com todos nós. Não como a classe, não como a raça, não como a etnia, não com classes sociais, muito menos classes a nível das suas idades, mas Jesus queria mostrar que Ele veio para todos, até para aqueles que são rejeitados. Mas é interessante a maneira como Jesus se revela. O versículo 10 do capítulo 4 do Evangelho de João diz que Jesus, no 7, não vamos ler agora, Jesus pede, dá-me de beber, nasce uma conversa, e Jesus no versículo 10 respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e se podíamos acrescentar ou parafrasear o texto, se conhecesses também quem fala contigo, não é? Olha o que Jesus disse, se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. É compreensível como Jesus se apresenta. Se você, na tradução de linguagem de hoje diz assim, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está-lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria água da vida. Ou seja, o próprio Senhor Jesus diz-lhe, olha, eu pedi-te água, mas o propósito da minha estadia aqui não é que tu me des água, é que eu te dê água, uma água especial,
Uma água que tem poder para a vida eterna. Uma água que tem poder para fazer a diferença. E Jesus começa aqui a revelar-se. Note que, e eu queria, meus irmãos, que nós compreendêssemos nesta manhã, porque nós estamos carregados de vidas que ouvem a palavra de Deus, que vêm às comunidades, que estão até com um nível de fidelidade a Deus bonita, pessoas que começaram a seguir a palavra, mas que nunca sentiram que Jesus se revelou verdadeiramente a si. Porque eu ter a revelação de quem é Jesus e o que ele representa para a minha vida é diferente de eu ter a revelação do conhecimento da sua própria palavra. Porque a palavra é escrita, a palavra é texto, a palavra é um conhecimento, mas que ela precisa de ser revelada de uma forma interior. E é curioso como a palavra precisa do Espírito Santo. Não é? A palavra, ela precisa de que o Espírito Santo seja o autor daquilo que gera em meu coração algo que é fantástico, que é desejo. Por isso que, embora a mulher não procurasse Jesus, mas muitos procuraram Jesus. Foi ou não foi? Tiveram o desejo de o conhecer. Mas Jesus aqui se revelou à mulher. E revelou de uma forma muito espiritual. Veja que ele vai tão longe em relação à questão do Espírito Santo, que ele diz, vem o dia, vem a hora em que ele procura verdadeiros adoradores, que o adoram em quê? Em espírito e em verdade. Porquê? Porque a palavra precisa do Espírito para gerar vida. A palavra pode gerar sentimentos complicados. Vocês viram que houve homens que, ouvindo Jesus a pregar, o desejaram matar. Foi ou não foi? Porque a verdade, quando alguém diz eu quero a verdade, essa verdade pode ser a tua morte. Porque a verdade que salva também condena. A verdade que me liberta também me pode aprisionar. E nós muitas vezes, e não é em vão que já lá no texto sagrado do Antigo Testamento diz que não sejas demasiado justo a teus próprios olhos. Porque às vezes nós invocamos uma justiça e uma verdade tão profunda que quando nos toca a nós a ter que enfrentar essa verdade, caímos por terra porque a verdade nos derruba. Porque nós perante a verdade estamos mal. Porquê? Porque muito de nós pode ser mentira. É ou não é? Então, o que eu preciso que nós percebamos é que Jesus encontra esta mulher samaritana com sede, e a sede principal dela não era física, era uma sede existencial. Ela, numa frase, revela duas verdades que ainda hoje, quando Jesus, nesta frase, quero dizer, revela uma verdade que ainda hoje precisamos de entender, que é conhecer o dom de Deus e reconhecer quem é Jesus. Eu preciso de saber o que é isto. E a maioria das vezes as pessoas não percebem. Se tu conhecesses o dom de Deus e aquele que fala contigo, podemos dizer, e se conhecesses aquele que fala contigo, não é? Tu lhe pedirias uma água diferente. E igreja, nós precisamos de compreender o que é isto. E às vezes nós ignoramos estas duas grandes verdades, que é permanecer na nossa sede incrível que passamos a beber, especialmente eu que bebo muita água, e achamos que a solução da nossa vida é essa água, mas a água que Jesus quer nos dar é uma água que permanece para a vida eterna. O dom de Deus é um presente não merecido. A frase que nós podemos tirar aqui desta, e o original desta palavra, ela tem a ver com uma palavra grega que representa presente, dádiva, dom gratuito. Este termo é usado em contexto onde o presente é oferecido graciosamente, sem mérito do destinatário, ligado à ideia da graça, da generosidade divina e frequentemente ao Espírito Santo, porque nós percebemos que o Espírito Santo é parte integrante deste contexto. Amém? Daí que Jesus, uns versículos antes, todos sabemos que não foi
o 3 não tem ligação com o 4, não é? O capítulo 3, e são dirigidos a pessoas diferentes. Uma falava com Nicodemos, outra está a falar com a mulher samaritana. Mas se nós formos lá atrás, Jesus disse: quem não nascer da água e o que é água? Palavra. Não é? Então nós temos que compreender o que é que está aqui em causa. Está em causa a mulher compreender. Porquê? É que nós temos que ler as entrelinhas de um texto. Aquela mulher se achava a mulher mais indigna daquela sociedade ali. Teve 5 maridos. É mulher valente para aturar 5 homens. Ou os matou a todos, ou separou de todos. E o último que ela tinha não era marido, ou era um amante, ou ele era casado e praticava adultério com a samaritana, ou era alguém que não queria assumir a relação em virtude da má fama que a mulher poderia ter. Mas que ela devia ser jeitosa, devia. Porque a mulher é valente, não é? Então, no entanto, esta mulher, o que é que ela, qual era, e nós às vezes não percebemos as entrelinhas, o que é que esta mulher tinha no seu coração? Uma atitude de quem não era digno de nada, muito menos do favor de Deus. Mas ela sabia da Bíblia. Tanto que ela fala do pai Abrão, do poço, etc, etc. Ela sabia que aquilo que aconteceu na história para que ela sentisse uma mulher sem condições. Agora, há aqui a ideia que Jesus, ao trazer para ela, se tu conhecesses o dom de Deus, isto é, se tu conhecesses como Deus te pode dar o que tu achas que não tens direito, porque para esta geração de samaritanos, eles não achavam que eles não eram dignos nem de ir ao templo de Jerusalém. Eram tão indesejados, considerados até como cães, como eles consideram os gentios. Então, e se tu conhecesses o dom de Deus? O que é isto, irmãos? Porque para os judeus, o dom, a palavra dom tem a ver com graça, com favor, com um benefício, com um presente que alguém ganha e não merece, e ela achava que não tinha esse direito. Porque em Romanos 6,23 fala disto, diz que o salário do pecado é a morte. João 6,23. Mas o que é? O dom gratuito de Deus é o quê? É vida eterna. Através de quem? Do próprio Messias que estava a falar com ela, do aquele que se revelou a ela. Irmãos, e nós, igreja, temos que entender que nós temos o melhor presente da humanidade. Foi dado para toda a gente, mas nem toda a gente quer ter a revelação. Por isso que Jesus, se tu conhecesses, ou se tu quiser, ou soubesses quem fala contigo, irmãos, e muitas vezes nós vivemos esta geração achando que conhecemos Jesus, achando que conhecemos Deus, achando que está tudo bem, mas amados, Deus quer revelar a cada um de nós. De uma forma pessoal, de uma forma íntima. Deus quer trazer à nossa vida algo que nós não éramos merecedores. Irmão, eu não sou pregador da prosperidade, embora acredito nela, em determinado contexto. Mas você já viu que nós nem merecemos o que temos? Nós, os pobres em Portugal, como eu costumo dizer, são os ricos de muitos países. Há países, irmãos, que o acesso a tomar um banho não existe. Há países que o acesso a ter água, como a gente tem aqui, e alguns até, eu fico muito triste quando vejo garrafas desperdiçadas de água, porque água é aquilo que é mais precioso na terra. Sem ela morremos, não é? E desperdiçam, estragam, fazem, desperdício de água em casa, fora de casa, em qualquer lado as pessoas desperdiçam. É água e comida. É um desperdício. Você já viu os benefícios que Deus tem dado a cada um de nós? Será que nós temos gratidão a Deus? Eu estava há dias com o pastor Isaac Reis e mais o Rodolfo a almoçar num restaurante, por acaso foi no Je ne sais quoi, lá na parte de cá debaixo do bar deles, e fizemos uma oração os três. O empregado olhou para nós a orar e disse: parabéns, nunca vi uma coisa destas. O homem ficou maravilhado.
Irmãos, nós não podemos ter vergonha dos benefícios que nós temos, de ser gratos por aquilo que comemos, por aquilo que bebemos, por aquilo que vivemos, pela roupa que vestimos, pelos presentes que nós damos. Você não acha? O dom de Deus é presente de Deus para a humanidade. Como diz Efésios 2, somos salvos pela graça, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. No entanto, irmãos, será que nós só temos de ser gratos a Deus pela salvação ou devemos ser gratos a Deus por tudo? Porque se Deus se revelou a ti, e isto é importante, tu passas a reconhecer aquele grande texto que poucos gostam, em tudo dai graças. Diga comigo, em tudo dai graças. Nós precisamos de compreender isto. E quando a Bíblia diz que o salário, a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, não é uma vida para morrer a seguir, é uma vida para a eternidade. E a eternidade com quem? Com Cristo. Aquele que disse, para onde eu for, também vocês vão, e eu vou-vos preparar um lugar para que onde eu estiver, vocês estejam. E quando se der a ressurreição dos mortos, como Jesus e o contexto todo da sua palavra diz, nós seremos semelhante a Ele. Teremos um corpo glorificado. A salvação não se compra, nem se conquista. A salvação é um dom oferecido a pecadores de forma gratuita pelo favor de Deus. A mulher samaritana não merecia, mas ela foi alcançada. O que é o dom, meus irmãos de Deus? O dom comum, a vida eterna, é Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Pode dizer amém? O dom foi Jesus que nos salvou. Olha o que é que a Bíblia diz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O que é que Ele deu? Ele deu algo que eu não merecia. Alguém que eu não era digno. Alguém que é o dom de Deus. Veio ao mundo para se oferecer, para que através da sua oferta eu possa alcançar a salvação. E nós muitas vezes não entendemos isto. João 3,16 é incrível. Deus amou de tal maneira que deu. E quando eu amo, eu dou. Ou não dou? Dou o meu tempo. Eu penso que, irmãos, nós cristãos estamos um bocado distraídos com o que é dar. Será que eu posso dar alguma coisa a Deus? Será que posso? O que é que você acha? Podemos dar alguma coisa a Deus? Quem é que concorda comigo? Alguém concorda que podemos dar alguma coisa a Deus? Então agora vamos dizer o quê? Fala alto, por favor. O nosso louvor, nosso tempo, serviço, dá-me, filho meu, o quê? O coração. Eu quero dar o coração, irmão. É dar tudo. Quando eu dou o coração a Deus, eu dou tudo. Eu disponibilizo-me. Eu tenho tempo para Ele. Irmãos, e nós, igreja, precisamos de entender o valor da nossa salvação. A beleza da nossa salvação. Também precisamos de entender que não éramos dignos. Porque chegamos a um momento da nossa carreira na fé que achamos que somos dignos. Eu sou fiel. Eu já tive muita gente. Eu sou fiel. Que eu conheço a palavra. Eu já fiz muita coisa. Eu já dei muito dinheiro para a igreja. Eu digo, olha, você dá para a igreja, outros dão para a bebida, dão para o clube desportivo, outros dão para outras coisas. Nós honramos Deus. Ou não? E nós fazemos muito mais do que eles. Nós honramos Deus, honramos o próximo. Nós damos o nosso tempo ao Senhor. Ou não dá? Irmão, ouça por favor. Vir à igreja, ouvir a palavra, é vir alimentar a nossa alma, vir cultuar a Deus, dar louvor, dar honra, etc. Mas quando eu faço algo por alguém, eu estou fazendo uma coisa que Deus fez comigo. Eu estou dando o meu dom. Eu estou-me doando à pessoa. Alguém que está a servir na portaria, que hoje, por exemplo, podia ir para a praia e não tem mal nenhum, faltar um domingo ou outro, não digo agora, não falta os domingos todos de verão, por amor de Deus, mas de vez em quando lá calha, é uma coisa. Agora a vir à igreja só quando não tenho programa,
é outra. Se eu tenho programa por tudo e por nada e troco Deus por qualquer programa, eu estou dizendo que Deus não merece o meu tempo, a minha dedicação. Vocês entendem? E Jesus disse que lhe convinha passar por Samaria para se dar àquela mulher. E nós precisamos de fazer isto. Nós temos que olhar para quem nos rodeia e nos doarmos às pessoas. Doar, irmão, sem pedir nada em troca. Eu tenho aqui uma frase de alguém que a tua oferta, não é? Ela vale só o tempo que tu dás aos outros. O valor da tua oferta à vida, de te doares a alguém, tem o valor do teu tempo que tu dedicaste. Se foi 5 minutos, a tua vida valeu 5 minutos. Amém? Porque eu tenho dons naturais. Porque para já, deixa-me explicar uma coisa. Fui criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Fui ou não fui? Deus me criou com uma capacidade à semelhança dele, o chamado livre-arbítrio, para uns, para outros nem tanto, mas para quem acredita nesta versão, e Deus é um Deus que faz a sua vontade e permite que eu também faça a minha vontade, em qualquer área. A semelhança de Deus está em características incríveis, mas o que é que aconteceu? O pecado destruiu tudo na minha vida. As semelhanças foram embora. Foram ou não foram? Eu deixei de ser semelhante ao Senhor. Por causa do pecado. Jesus, o Senhor diz que todos os dias, ao fim do dia, vinha visitar Adão e Eva. E isso deixou de acontecer. Além de ser expulso do jardim, por causa do pecado, deixou de Deus visitá-lo. Mas sabe quem é que veio nos tornar mais semelhantes a Jesus? Por causa do dom de Deus, foi realmente Jesus, com a sua oferta. Ele ofereceu-se. Para quê? Para que eu possa tornar-me semelhante a Ele. Por isso que a Bíblia diz para sermos conforme a sua imagem, a chegar a varão perfeito, à medida e à estatura completa de Cristo. Veja, onde chega Ele, o seu dom, a sua dádiva, a sua oferta para com o meu semelhante, para comigo, fez com que eu também tenha a capacidade de me doar, o meu dom. Eu tenho um dom. E não estamos a falar dos dons do Espírito, nem dos 5 ministérios. Estou a falar da minha pessoa. Se eu dou o meu tempo, aquilo que eu recebo da vida, que acredito que também isso vem de Deus, amém? Eu, ao doar-me, eu estou dando dons à pessoa. E essa medida que é o que gera o galardão na nossa vida. Porque ele disse, se a mim me deste um copo d'água, o que é dar um copo d'água? Não é dar a salvação à vida da pessoa, mas é dar algo que eu posso dar, porque eu não posso salvar ninguém. Eu só posso apontar o caminho. Eu só posso mostrar quem é Jesus às pessoas. Olha, Jesus é isto. Mas se tu quiseres conhecê-lo, ele se revela pessoalmente a ti. Mas ele não se revela só porque tu estás na igreja. Ele revela-se quando estás em casa, quando dobras os teus joelhinhos na cama a falar com ele. Ele revela-se quando tu estás a ler a sua palavra. Quantos irmãos, eu não sei, quantos irmãos ao estudar a palavra já choraram diante da palavra? Alguém aqui? Eu já, irmãos. Não é vergonha. Porque a gente sente, Deus está a falar. Isto é Deus a falar comigo. Quantos de nós, irmãos, eu não sou adepto daquele, vamos abrir a Bíblia ao calhas e ver onde é que bate. Não sou adepto, não sou. Acho que pode cair, foi e matou-se. E de repente tu não gostas daquela e abres no outro sítio, vai e faz o mesmo. Pode cair esses dois ao mesmo tempo, não é? Nas duas tentativas. E vais a seguir e matas-te, não é? Mas eu não sou adepto dessa versão. Mas também acredito que em situações excepcionais ela pode funcionar, ou não é? A revelação da palavra, a revelação, o dom do conhecimento, sei lá, Deus pode se revelar de muitas formas à nossa vida. Mas há uma coisa, irmãos, que nós não podemos esquecer. O dom, eu não posso descuidar, o dom que Deus quer revelar à nossa vida é Jesus. Ele se quer revelar a cada um de nós. E a mulher, ela compreendeu a mensagem de tal forma
que ela, olhando para Jesus, ela viu, uau, e pegou nela, foi por toda a cidade. Acho que foste tu que pregaste isto no domingo passado, ou foi no outro? Pois, acho que foste tu. Eu estava aqui a ver de onde é que eu tirei a inspiração. Porque quando eu sinto uma coisa, eu anoto logo, meto PE, palavra para elaborar. E pronto, depois nasce o que nascer. E foi a minha mulher, foi, há 15 dias. E é interessante, irmão, que quando ela recebe e percebe e fica tão maravilhada com Jesus, sabe o que é que ela fez? Ela exercitou o dom dela. Espalhou pela cidade a notícia que Jesus, o Messias, estava com ela. Não só disse o que ela tinha vivido sem a conhecer, porque Jesus estava ali a exercitar o dom do conhecimento da vida daquela mulher, como também ela mesma arrastou a cidade para vir ouvir falar o próprio Messias. De tal forma que já não era por aquilo que ela dizia dele, mas por aquilo que eles viram nele. Ou seja, Jesus não se revelou só à mulher, Jesus revelou-se a uma cidade. Igreja, isto pode acontecer connosco, mas tu precisas de conhecer o dom de Deus. Para quê? Para que possas exercitar o dom natural. Porque tornarmos-nos semelhantes a Deus, irmos buscar o original do Gênesis, Deus nos formou conforme a sua imagem e a sua semelhança, é através do dom de Jesus Cristo. A dádiva dele. Ele ofereceu-se a cada um de nós a fim de podermos exercitar o mesmo que ele fez. Por isso que ele disse, se eu vos curei, vocês podem curar muita gente. Conforme eu vos fiz, fazei vós. Se eu vos lavei os pés, lavem os pés uns aos outros. Ele não está a mandar lavar os pés, irmãos. A prática da lavagem dos pés é uma prática de humildade em servirmos o próximo. Num ato de honra, num ato de não nos considerarmos superiores. Por isso que o apóstolo Paulo entendeu isto. E em Filipenses 2 ele diz, cada um considera os outros superiores a si próprio. Está lá. Ou seja, eu preciso ter a noção de que ser cristão não é ter a mania que sou mais que ninguém. Ser cristão é olharmos-nos e nos reconhecermos em amor. Percebendo que se aquela pessoa está num nível de menos obediência que eu, quem sabe ela mais tarde vai estar num nível superior, se calhar. Porque a nossa salvação, dizia Paulo, é mais próxima agora do que quando começámos a nossa fé. Porque quando começámos a fé ainda errávamos muito. Agora se calhar erramos menos. Porque conhecemos mais. O dom como o Espírito Santo, em João 7, 38 e 39, está associado à água viva. Isto dizia ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. O dom de Deus, portanto, é a nova vida no Espírito Santo, concedida por meio de Cristo. O dom, como o próprio Jesus, em sentido mais amplo, Jesus é o dom do Pai ao mundo. Pode dizer amém? João 3,16 diz isso. O dom está disponível, mas só é recebido por quem conhece e crê. Por isso que diz, todo aquele que o receber, dá-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 12. João 3,16. Todo aquele que nele crer, será salvo. É preciso crer, mas também é preciso receber. Porque quando eu recebo como o meu Deus. Aquele que tem o poder de transformar a minha vida. Jesus é quem pede, o Deus que se aproxima. Em Filipenses 2, 6 a 7, já lemos aqui, já falei, sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Jesus pede água, mas não é para receber água, é para lhe dar água. Amém? Eu não sei quantos, ontem ou anteontem, alguém me ligou a oferecer-me mais internet e mais dados móveis. Mas não era isso que ele me queria dar. Ele queria-me era vender. Queria-me vender a luz, a iluminação, a energia.
E eu pergunto-lhe, então, mas diga-me lá, então, mas se eu não comprar essa energia através de vocês, já tenho a vossa internet, a vossa televisão, os dados móveis e o telefone, você não me vai dobrar essas coisas. Não, então você começou errado. Você devia ter começado, olha, eu quero lhe vender EDP, ou é isto, ou é aquilo, eu quero lhe vender isto para lhe dar o dobro daquilo. Eu só ganho o prémio se eu comprasse a luz. Jesus não fez isso. Jesus pediu água que não recebeu, eu acho. Porque a conversa foi tão gostosa que o cântaro ficou lá e vê-se isso. E não recebe água, porque ele quer dar a água da vida. Experimenta fazer isto com os teus amigos. Ouve lá, tens aí 5 minutos. Preciso ter 5 minutos contigo. Arranjas-me aí um cafezinho, eu até brinco com os meus amigos. Tens uma moedinha para o cafezinho, eu convido ele a pagar, mas depois quem paga sou eu. Não é? Olha, tens aí... Para quê? Para quê? Para lhe darmos a água que é Cristo. A fonte que jorra para a vida eterna. Porque há uma coisa que eu não posso esquecer do texto. Este dom, que é a água, que Jesus que vos dá esta água, que gera em mim água, e esta água que gera em mim é para dar aos outros. Irmãos, nós fomos chamados para este exercício. Então, Jesus não veio só para saciar a sede, ou melhor, ele não foi só ter com a mulher para beber água, ele foi ter com a mulher para lhe dar a água da vida. Querido, experimente viver na sua história de vida os anos que lhe restam a cuidar da vida de quem passar por si. É de graça. Não, ouça, dê tudo. Não espere qualquer obrigado de ninguém. Irmão, ouça, a gente pensa que dar um saco de arroz, que dar umas ofertas voluntárias de alimentos a alguém, isso produz alguma coisa. Não produz nada. Às vezes o que produz é dependentes. Gente que quer viver só a receber. Mas o que nós temos que dar às pessoas é Jesus Cristo. É dar aquilo que é essencial. Porque alimentos todo mundo dá. Somos todos muito generosos. A guerra está ali, vai para lá. Equipas enormes com caminhões de alimentos. Não é isso que eles precisam. Eles precisam é de Jesus. De paz, de amor, de alguém que se doa a Ele. Tal como Jesus se doou a esta mulher. A ignorância espiritual é a maior seca que o mundo tem. Oseias 4,6 declara: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A mulher estava diante do Salvador e não sabia quem era Jesus. Há milhares que frequentam as igrejas que estão diante da verdade e não percebem a verdade. Nem compreendem, nem recebem. A ignorância impede muitas vezes que a oração de A, de B e C e a tua própria oração possa ser alcançada. Amém? A água viva está ao alcance, mas muitos morrem de sede espiritual, porque não conhecem a fonte. A mulher pensava em água física, Jesus falava de uma realidade espiritual diferente. Amém? Então que nós possamos... e é isto. E Jesus disse isto a ela. Vocês adorais o que não conheceis. No Evangelho de João 4,22, se o irmão quiser me acompanhar, João 4,22, é interessante nós vermos o que é que acontece. Olha o que Jesus disse: mulher, crê que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Isto aconteceu a partir do ano 70, quando o templo foi completamente arruinado, quando Israel foi disperso por todo o mundo até 1948, que lhe começaram a devolver alguma terra. Mas, o versículo continua: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem através dos judeus, que era ele próprio, Jesus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura. É Ele que procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, o que nos tornará uma igreja fantástica aos olhos de Deus não é o templo, o lugar onde nos reunimos, não é o dinheiro que a igreja tem, a grande imagem, os grandes sons que a gente possa ter, a melhor música, mas é nos tornarmos verdadeiros adoradores.
e adorar é dar. Sempre fazemos a conferência de adoração e durante muitos anos eu dizia que louvar é dizer o que Deus faz, algo que nas minhas investigações cheguei a essa conclusão, e adorar é nós declararmos aquilo que Deus é. Porque adorar não é pedir. Quando se louva, pede-se. Louvar dá a ideia, Deus faz maravilhas, Deus faz isto. Podemos misturar, há quem diga que a palavra significa basicamente o mesmo. Mas eu achei que podia dividi-la. Adoração uma coisa, louvar outra. Mas adorar não tem nada a ver. Ou melhor, falar o que Deus é não tem nada a ver com falar o que Deus faz. Porque Deus faz maravilhas, Deus cura, Deus liberta, mas adorar é dizer que Ele é santo, Ele é bom, Ele é justo, Ele é grande, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o meu Deus, porque muita gente faz muita coisa, mas ser é a essência. E eu preciso de adorar um Deus que é e um Deus que faz. Amém? E esse é o Deus pleno que nós temos. O Deus que é o meu Salvador. O Deus que ressuscitou dos mortos. O Deus que está vivo e está aqui. Mas Ele é ainda o mesmo ontem. Diga comigo ontem. Hoje. E será para sempre. Ele é desde o início. Ele sabe o fim desde o princípio. Ele é o Senhor. Aquele que todo joelho, como diz Filipenses 2, se há de dobrar e confessar que Ele é o Senhor. Então, igreja, nós precisamos de ter uma igreja que entenda o que é o dom de Deus. O dom de Deus é a oferta dele sobre a nossa vida e nós não merecíamos. Amém? E conhecer Deus é depois de eu ter a percepção de que Ele é aquele que me pode salvar, mas Ele também é aquele que eu quero adorar e viver para Ele. E é interessante, quando nós observamos o texto, não é, em que nós vemos aquilo que Ele é reconhecer quem é Jesus e é receber, conhecer o dom de Deus. E eu preciso, como cristão, conhecer e receber e reconhecer quem é Jesus. Conhecer quem é o dom, o que é o dom e reconhecer quem é Jesus. O dom de Deus em João 4,10 aponta primariamente para a salvação oferecida por Deus através de Jesus mediada pelo Espírito Santo. É gratuita, é transformadora, é eterna, é acessível através da fé. Jesus é a fonte da água viva. João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Ele não oferece religião, ele oferece algo muito maior. Ele oferece regeneração, ele oferece transformação, ele oferece uma nova vida, ele oferece um novo propósito, ele oferece tudo novo para a nossa vida. A água viva representa o Espírito Santo, a vida eterna, o perdão dos meus pecados. Não é uma promessa de bênçãos temporais, mas é uma promessa de bênçãos eternas. Amém? Não estamos trabalhando para o presente. Para o presente compramos uma Bíblia que logo se estraga. Compramos um medicamento que logo passa o efeito dele. Temos uma saúde que logo a seguir viramos a velhos ou morremos, como ainda ontem ou anteontem. Tive a notícia de um amigo aqui de Orem que morreu de repente, uma coisa estúpida, e morreu, sem qualquer razão. Sem qualquer programa. Não havia plano de morte naquele dia para ele. Porque a vida é assim. A vida hoje começa, amanhã termina. É como uma fumaça. Mas quando eu tenho Jesus, a água que eu bebo, a água que nasce em mim, produz vida eterna. Quando conhecemos Jesus, nós mudamos tudo. Amém? Eu gosto muito, se soubesses. E o problema é que a maioria de nós não sabe. O verbo no pretérito imperfeito do modo indicativo declara uma expressão de condição irreal. Tu não sabes. Se soubesses, mas tu não sabes. Tu não tens noção do que eu estou a falar. Então, Jesus quer... tu não sabes, mas vais saber. Tu não sabes, mas vais conhecer. Ó irmãos, é só isto.
para conhecer Jesus. Está ao alcance de um clamor, de um reconhecimento. Eu quero terminar e vou terminar à bruta para que não me deixem de ouvir. Mas hoje a mensagem tem como objetivo conhecer o dom de Deus. Talvez tu digas, pastor, eu realmente ainda não conheço muito bem isso. Mas também conhecer quem é Jesus. Conhecê-lo de uma forma pessoal. É de tal maneira incrível que o próprio Jesus disse: eu e o Pai queremos fazer morada em vocês, para que vocês tornem-se outra vez conforme a imagem e a semelhança do próximo Deus, do próprio Deus. Por isso que nós somos o bom cheiro de Cristo. Por isso que nós somos a fragrância do seu conhecimento. Por isso nós fomos chamados para ser à imagem dele. Por isso que o mundo só vai conhecer Jesus por causa de nós. Irmãos, se nós não somos a imagem do Criador, se nós só parecemos cristãos, mas não somos de verdade, as pessoas lá fora não vão conhecer Jesus. Irmãos, somos responsáveis. Esta noção já existia no Antigo Testamento. Deus dizia: se vocês sabem que o ímpio está mal, mas vocês não o alertam do seu erro, eu requererei de vós a sua alma, o seu sangue. Assim nós, irmãos, temos a responsabilidade como igreja, como cristãos, de conhecer Jesus. Amém? De receber o dom dele. Eu vou convidar para ficarmos de pé. Tinha mais para dizer, mas quero só terminar com o versículo de Apocalipse 22, 17. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu vou repetir. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vamos receber a água da vida. Irmãos, vamos... Eu não sei, eu estou cheio de calor, não sei vocês. Apetecia-me mergulhar num lugar com água fresca, não é? No Agroal também é fresca demais. Que nós possamos, irmãos, mergulhar no rio do Senhor, no rio do Espírito, que possamos ter o desejo de conhecer. Eu não sei, eu pedia que todos ficássemos de olhos fechados. Talvez seja o convite mais importante da tua vida que eu te vou fazer. Se tu queres receber o dom de Deus, que é a salvação que vem dele e não mereces, eu também não. E se tu queres conhecer Jesus, ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A minha pergunta é simples. Será que algum de nós quer hoje entregar a sua vida a Jesus? Quer começar este processo de conhecê-lo, de recebê-lo, de torná-lo o seu Deus, o seu Senhor, o seu guia? Levanta a tua mão que eu quero orar pela tua vida. Estou vendo um braço, estou vendo outro lá atrás, estou vendo mais braços no ar. Não tenhas vergonha do teu braço no ar. Amém. Vamos todos agora levantar nossos braços para o ar, juntos com aqueles que levantaram os seus braços. E vamos interceder por estas vidas que estão hoje dizendo: eu quero Jesus, eu quero conhecê-lo, eu quero ter relação com ele. Eu quero tornar-me como aquela mulher samaritana que, quando conheceu Jesus, ela conseguiu trazer aqueles que o conheceram. Veja que ela era tão difamada, mas ela tinha uma capacidade de influência muito grande. Ela arrastou uma cidade a conhecer Jesus. Algo novo, uma nova mensagem de salvação. Amados, as pessoas estão fartas de ouvir conversa da treta. As pessoas estão fartas de ouvir promessas que não são cumpridas. Mas promete uma coisa só às pessoas. Promete que Jesus é a resposta para qualquer situação na vida de quem te rodeia. Se hoje entregares o seu coração, ele é aquele que pode transformar a tua vida. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus,
Nesta manhã nós queremos agradecer-te, porque um dia te revelaste à mulher samaritana e tu disseste, se tu conhecesses o dom de Deus e aquele que fala contigo, nós queremos conhecer-te mais. Já recebemos, muitos de nós, o dom da salvação, já nos sentimos perdoados, libertos, mas queremos conhecer-te cada vez mais, queremos estar cada vez mais íntimos de ti, queremos que tu faças parte integrante do nosso coração, em todas as nossas decisões, em tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que planeamos fazer, precisamos da tua aprovação. Por isso, nesta manhã, Espírito Santo, eu oro pelas vidas que levantaram os seus braços, dizendo que querem te conhecer mais, querem receber de ti o dom que tu prometes à mulher samaritana, querem se tornar verdadeiros adoradores. Que nesta manhã, Espírito Santo, tu possas inundar o seu coração, trazer reconhecimento da sua necessidade, reconhecer que precisa de pedir perdão dos seus pecados e entregar sua vida plena a ti. Pai, eu oro também por aqueles que estão doentes, porque tu és o Senhor que sara, és o Senhor que cura, és o Senhor que liberta, és o Senhor que tem o dom para dar salvação, mas também o dom de poder trazer cura e libertação a cada um de nós. Eu oro pelo pai daquela irmã que há pouco pediu orações, que amanhã vai ser operado ao seu coração. Eu oro, Deus, para que tu tragas completa vitória sobre este momento, que uses os médicos, se necessário for que o cures e que não seja necessário ser operado, mas Pai, se ele tiver que ir à cirurgia, que tu possas usar os médicos e proteger esta vida em nome de Jesus. Eu oro também pelo assunto que há pouco eu pedi para orar, que tu possas guiar em todas as coisas em nome de Jesus. Por isso, Pai, nós entregamos a nossa vida em tuas mãos. Oramos para que a tua palavra, que não foi explicada, a tua palavra que não foi entendida, o teu Espírito possa trazer a revelação completa. E toma para ti toda a honra e toda a glória. Em nome do teu amado Filho Jesus. Amém.